Olá, a paz de Cristo, salve Maria. Você sabia que existe uma realidade oculta que está muito além daquilo que os seus olhos podem ver? Nós estamos nas reflexões com o excelente livro A Vida Intelectual, do padre dominicano francês Antonin Dalmas Sestiens. Nós estamos no capítulo 2, As Virtudes de um Intelectual Cristão, e avançamos no ponto 2.3, o espírito de oração. Existe um lado oculto da realidade, mas eu não estou falando nada de ocultismo, nada de doutrinas estranhas, repudiadas pela Igreja Católica e que só abrem brecha para a ação do mal na sua vida. Não caia nessa, e eu não estou falando sobre isso. Mas há uma realidade que parece um pouco escondida para quem não tem um olhar mais avançado espiritualmente, para quem não abre seus olhos espirituais. E a gente vem falando sobre isso nos últimos vídeos. A ciência, quando bem ordenada para o seu autor, para o seu dono, porque Deus é o dono de toda a ciência, ela alcança resultados muito mais satisfatórios e leva o ser humano muito mais além. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso com a ajuda do autor aqui do livro. A vida da realidade não é tudo aquilo que se vê, aquilo que é observado e analisado pela ciência. A realidade possui uma vida oculta, como a de Jesus. E essa vida também é uma vida em Deus. É como uma vida de Deus. É uma revelação de sabedoria por meio das leis, de sua potência por meio de seus efeitos, de sua bondade por suas serventias, de sua tendência à disseminação por meio das trocas e da expansão. É sensato venerar e amar esse tipo de encarnação no próprio contato com aquele que se encarna. Apartar este corpo de Deus de seu espírito é um abuso. Seria como abusar do Cristo, vendo nele unicamente o homem. Veja, seria uma heresia enxergar em Jesus apenas um homem, e não Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho. A gente tem que olhar para Jesus e enxergar a sua essência e o adorar por completo. Corpo, sangue, alma, divindade. Ele é Deus. Ele é o nosso Senhor. Olhar para todas as obras de Deus desvinculadas do seu Criador também é uma heresia. E isso muita gente tem cometido hoje em dia, né? Infelizmente até dentro da igreja, o que é um abuso, um absurdo, começar a adorar a Mãe Terra, ou algum tipo de animal, ou pensar em algum tipo de encanto da natureza, desvinculando tudo isso do seu Criador. Não era isso que São Francisco de Assis fazia. Ele não falava dessa maneira. Ele não adorava a criatura. Ele adorava a Deus nas criaturas. Ele amava todas as criaturas e apontava o seu louvor a Deus. Não podemos cair nessa armadilha maligna de colocar a criatura no lugar de Deus. Isso certamente não agrada a Ele. Mas veja que nós podemos perceber a essência divina, né, nas trocas, na transformação que há na natureza, né, nas relações humanas. Tudo é vivo e há uma energia de Deus sendo transmitida em diversas trocas, na evolução, na transformação. Deus está presente. Toda pessoa que estuda e que analisa as substâncias dos seres vivos deveria ter o mínimo de honestidade para assumir que não sabe como tudo aquilo foi concebido e que deve haver algo muito maior por trás. Aristóteles percebeu isso.
Ele acreditava que havia um princípio de tudo, um motor inicial que movia todas as coisas. E esse motor, ele é forte, ele se move por si mesmo. Porque se não fosse assim, este motor, se fosse a bateria, a pilha, a gasolina, ele teria que ser movido por outra força anterior a ele. Não é disso que Aristóteles fala. Ele fala de um motor que é o princípio das coisas. Ele que dá o movimento de todas as coisas. E todas as coisas são dependentes deste primeiro princípio. Para nós, cristãos católicos, este primeiro princípio é Deus. E toda a criação aponta para Ele. É sobre isso que este autor estava falando aqui. O padre Antonin Dalmas Sertians nos aponta para Deus em todos os estudos. E é maravilhoso pensar nisso. Ter uma vida de estudos regada pela espiritualidade, uma vida de estudos que aponta para Deus, é ter fecundidade. É ter já o resultado. Porque Ele sabe tudo, Ele semeia o seu conhecimento sobre aqueles mansos e humildes de coração que tentam seguir o exemplo do teu Filho Jesus. Mas vamos ler mais um trechinho. A encarnação do Cristo se consuma na comunhão, onde não se dissociam corpo, sangue, alma e divindade do Salvador. A quase encarnação de Deus no ser da verdade eterna, em cada caso particular da verdade, também deve se consumar em êxtase celestial, e não em nossas pesquisas abstratas ou admirações banais. Interessante, ele fala aqui de uma quase encarnação de Deus nas suas criaturas. Mas é óbvio que há um sopro de Deus neste mundo pujante, neste mundo que pulsa, neste mundo que tem vida. O sopro da vida vem de Deus. Eu estou gravando este vídeo ouvindo os pássaros cantando. São obras de Deus. O Salmo 8 me faz lembrar e muitas vezes eu já me emocionei com este salmo. Vendo o céu, a lua, as estrelas, vendo a sua criação, meu Deus, tudo obra de suas mãos, eu olho e fico pensando, o que é o homem para dele o Senhor se ocupar e o tratar com tanto carinho? O que nós somos para que Deus nos mantenha de pé? Para que Deus crie as coisas e coloque sob domínio do homem? Nós não merecemos. Mas o mínimo que nós devemos fazer, em gesto de gratidão, é ter uma vida que louva a Deus e reconhece a Ele em todas as coisas. Ninguém vai ser feliz vivendo desvinculado de Deus. Ninguém vai encontrar a verdade sem antes buscar a Deus. Porque Deus é a verdade. Não podemos ter uma vida materialista que só olha todas as coisas, experimenta, cria, transforma, mas transforma a partir de coisas que já existem. Nós temos que nos colocar no nosso lugar. Nós somos administradores do meio, da natureza, das substâncias. Mas o Criador é um só. E Ele pode alterar de posição, Ele pode transformar e mudar como Ele quer. Como ainda há coisas que o ser humano não entende. Muitas vezes as pessoas só se lembram de Deus quando acontece alguma coisa muito grave, algo que elas não dominam, algo que elas não entendem, algo que ultrapassa a ciência humana. Muitas vezes é só aí que a gente lembra de Deus, que a gente pede a sua ajuda, que a gente começa a tentar refletir um pouco mais sobre a vida, quando somos obrigados a parar. Não deixemos para pensar em Deus só quando formos obrigados a parar. Que todos os dias possamos parar, refletir, rezar e direcionar a nossa vida para Ele. Toda a nossa vida de estudos, toda a nossa carreira, toda a nossa vocação está nas mãos dele. Coloquemos sob o manto de Maria, sob a intercessão da nossa Mãe do Céu, que apresenta a Deus a nossa vida. Coloquemos tudo pela intercessão dela, diante de Jesus.
Que o Senhor nos ajude a avançar, a ter uma vida mais realizada, a encontrar na nossa vocação o sentido real de estarmos aqui. Senhor, nos ajuda diariamente com a graça necessária para cada tarefa. Nós queremos ter uma vida realizada, feliz, uma vida que te agrada. Derrama sobre nós, sobre todos que assistem este vídeo, a sua graça, Senhor. A capacidade de ir além, a capacidade de viver o sobrenatural, de viver acima do natural, acima da nossa natureza, acima da materialidade. Dá-nos a graça de ter vida espiritual, Senhor. Dá-nos a graça de viver na sua presença, pois só assim seremos felizes. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Peço que você se inscreva neste canal, ative o sininho das notificações, deixe seu comentário, curta, compartilhe. Toda a interação com esse vídeo faz com que esse conteúdo atinja mais e mais corações. Se você acha que foi útil, faça a sua parte. Que Deus abençoe você. Fiquem com Deus e até a próxima.